Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula online virtual de, de preparação de medicamentos, né? Cálculos de preparação de medicamentos e administração. E hoje eu gostaria de falar de fármacos que são quantificados em unidades internacionais. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Insulina humana, por exemplo, né? Aqui está a NPH, está escrito pequenininho aqui, 100 unidades internacionais por ml. Não só a insulina NPH, que é uma insulina de ação intermediária, de tempo de ação intermediária, mas é padronizado que qualquer tipo de insulina, né? O padrão é usar então para cada ml 100 unidades internacionais. Isso corresponde, portanto, a uma quantidade, e não está em miligramas, não está em massa, não está em gramas ou microgramas. Aqui um outro exemplo, nossa penicilina cristalina, benzilpenicilina potássica, essa aqui contida, né, o pó para a solução, né, para a reconstituição. Aqui já está em suspensão, a NPH é uma suspensão, a insulina cristalina, a insulina regular, que é a rápida, já é uma solução, tá? Então, portanto, aqui é 10 ml, cada ml com 100 unidades internacionais. Aqui o pó para a reconstituição, esses são cristais de penicilina. Então, contém aqui 5 milhões de unidades internacionais. Existem apresentações com 10 milhões, com 1 milhão. E aqui nós temos a heparina sódica, né? Aqui já existe uma solução pronta, de 5 ml. E nesses 5 ml contém 25 mil unidades de heparina. Portanto, essas unidades internacionais, elas representam uma quantidade. Então, vai estar na apresentação de alguns medicamentos, bem como na prescrição da dose. O que são, afinal, unidades internacionais, né? Então, unidades internacionais é uma forma padronizada de quantificar substâncias extraídas de materiais biológicos. De fato, a tradição, né, do uso dessas unidades internacionais vem de quando as preparações a partir de materiais biológicos. Observem que insulina é retirada de material biológico, né? Primeiramente, e ainda existe comercial, né, é retirada do soro de bovino ou de soro suíno. A penicilina é retirada, né, de fungos do gênero, purificada a partir do gênero de fungos do gênero Penicillium. A heparina é retirada do epitélio intestinal de suínos ou do pulmão de bovinos. Portanto, são materiais biológicos, né, que hoje até se consegue esses materiais extrair e purificá-los com um bom teor de pureza, às vezes próximo ou igual a 100%, mas tradicionalmente na história o teor de pureza variava muito de acordo com a preparação. Então você tinha ali variadas quantidades da substância ativa nesses extratos, né? Portanto, era necessário padronizar através de ensaios biológicos, ou seja, do efeito. Nós não tínhamos a preparação A, B e C, né? Muitas vezes tinha massas diferentes, porque tinha impurezas, né? Teores de pureza diferente, e havia necessidade, então, para padronizar a quantidade, ensaios biológicos que nos dessem um determinado efeito padrão dessas substâncias, né? Portanto, a unidade internacional permite quantificar uma substância em relação ao seu efeito, sua atividade biológica de forma independente ao grau de pureza, né? A unidade internacional expressa então a capacidade, né, de uma preparação produzir determinado efeito padrão, né? Vamos ver alguns exemplos. Olha só, historicamente, aqui a insulina, né? Uma unidade internacional de insulina deve ser uma preparação, uma quantidade da preparação com insulina necessária para reduzir a glicemia de um coelho em jejum para 45 mg de decilitro. Então esse é o ensaio padrão. Então eu tenho lá uma preparação A, que tem maior grau de pureza, uma preparação B, que tem
menor grau de pureza, elas vão ter quantidades diferentes, mas para ter uma unidade internacional elas devem ter a capacidade, então, em condições padronizadas, de reduzir a glicemia de uma cobaia, né, de um coelho, para 45 mg por decilitro. Então, só para exemplificar e ilustrar o que ocorre, né? De fato, hoje, as preparações de insulina são obtidas a partir de DNA recombinante colocado em micro-organismos, né, particularmente Escherichia coli e também algumas leveduras unicelulares, né, e se consegue um grau de pureza excelente, né, com insulina exatamente igual à humana, né, a partir do gene da insulina humana colocado nesse micro-organismo. Então se sabe que 1 miligrama de insulina humana purificada apresenta então 28 unidades internacionais. Em relação à penicilina, outro exemplo, uma unidade internacional é dada pelo efeito produzido em condições padronizadas, né, de 0,6 microgramas por ml do sal de penicilina G sódica, né, da penicilina cristalina com sódio. Então, uma unidade internacional em massa equivale a 0,6 microgramas aqui por ml, né, para que a penicilina gere um efeito padrão, né. Então, 1 mg de penicilina G potássica, que é a comercializada no Brasil, equivale a 1.595 unidades internacionais. Vamos ver aqui o exemplo da insulina humana. Aqui está a apresentação da insulina chamada regular. A insulina regular também é chamada de insulina cristalina, ela contém cristais de zinco. Essa insulina é solúvel em água, né? Aqui é a insulina humana, né? Então obtida a partir de DNA recombinante. Ela é apresentada em 100 unidades internacionais em cada ml. Isso não quer dizer que o frasco todo de insulina tenha 1 ml. A concentração normalmente tem 10 ml. A concentração, né, da insulina é de 100 unidades internacionais em cada ml, né? Aqui está até colocado que um frasco tem 10 ml com concentração de 100 unidades internacionais por ml. Então, é padronizado independentemente do tipo de insulina. Observem lá na capa, no título, eu mostrei uma figura de uma NPH, 100 unidades internacionais por ml. A NPH é uma insulina de ação intermediária, ela não é solúvel em água porque apresenta uma proteína chamada de protamina, aí vem a sigla NPH. Essa protamina deixa mais lenta a liberação da insulina, né? Enquanto que quando ela é feita com cristais, ela solubiliza praticamente de forma imediata e em torno de 30 minutos depois já está fazendo efeito. Mas independente do tipo de insulina, então, as concentrações são padronizadas, né, em geral em 100 unidades internacionais por ml. Então, por exemplo, qual seria o volume a ser administrado se fosse prescrita uma dose de 18 unidades internacionais? Ok? Então vamos lá. Sabemos que concentração de uma substância é a massa dessa substância dissolvida, diluída num certo volume de solvente. Isolando então o volume, que é o que nós queremos, né? Qual o volume a ser administrado, e nós temos aqui uma quantidade, uma dose, que agora vai passar, não é exatamente massa, mas nós vamos considerar como massa, porque é a quantidade que se quer, né, nesse volume. Então, o volume nós podemos isolar dessa equação de primeiro grau, passando então ela para o outro lado da igualdade e trazendo a concentração para cá, dividindo a massa. Então, o volume passa a ser massa dividido pela concentração. A concentração nós temos, né, 100 unidades internacionais por ml. A massa, que volto a falar, não é exatamente massa, mas é uma quantidade, né, é a dose, 18 unidades internacionais. Fazendo essa divisão, então temos um volume de 0,18 ml contendo 18 unidades internacionais. Observem que, pelo fato de 1 ml ter 100 unidades internacionais,
se torna bastante fácil entender quantos ml serão necessários para diferentes unidades internacionais. Né? Basta dividir por 100. Né? Então, 18 unidades, 0,18 ml. Se fossem 25 unidades, seria 0,25 ml. Se fosse 10 unidades, seria 0,10 ml. Um volume tão pequeno tem que ser administrado, então, numa seringa compatível. Né? Esta é uma seringa graduada de 1 ml. Né? Então, o êmbolo aqui, né, à medida que é puxado, você tem 0,1 ml, 0,2, 0,3, 0,4 até 1 ml. 0,18, então, seria mais ou menos nesse ponto aqui. Teria que olhar as marcações secundárias da graduação, né, e vir até esse ponto aqui. Nós teríamos, se fosse solução de insulina, nós teríamos aqui 0,18 ml contendo 18 unidades de insulina. Mas que bom que a indústria farmacêutica facilita a nossa vida. Ou seja, passaram a fabricar, já que esse tipo de seringa é muito comum para administração subcutânea e a principal via de administração da insulina, né, porque envolve pequenos volumes e subcutâneo de fato, né, é recomendável por pequenos volumes para administração abaixo da derme. Então a indústria farmacêutica facilitou, ela pegou uma seringa de 1 ml, exatamente igual a essa, em vez de ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,8, etc., até 1 ml, ela botou 10, 20, 30, 40, ou seja, unidades internacionais. Né? Por exemplo, se eu precisar de 18 unidades internacionais, eu traria até aqui o tracinho antes do 20, que equivale a 0,18 unidades internacionais. Né? Facilitaram a vida. Bom, um outro exemplo é a penicilina, como nós tínhamos falado. Né? Aqui está a apresentação da benzilpenicilina, que é a penicilina G, essa cristalina, né? Então o sal de potássio. Ela é usada particularmente para administração intravenosa, pode ser intramuscular, mas é a única que é usada para administração intravenosa porque ela é solúvel em água. Né? A penicilina G benzatina e a penicilina G procaína são outras formas de penicilina que são então administradas só intramuscularmente. Somente então a penicilina G cristalina potássica sódica é usada, é solúvel em água e pode, portanto, ser administrada de forma EV. De fato, elas têm, essas penicilinas G são a mesma penicilina retirada do fungo, elas têm a mesma farmacodinâmica, o que varia é o tempo de absorção, né, intramuscular, ou a solubilidade em água, permitindo então a administração EV. Então no frasco, elas vêm em frasco ampolas, existem diferentes padronizações. Esse aqui no caso tem uma apresentação de 5 milhões de unidades, né, dentro desse frasco ampola, que deve ser reconstituído com água destilada. Existem frascos com 10 milhões de unidades e também com 1 milhão de unidades. Tá? A penicilina benzatina, ela normalmente vem com 600 mil unidades ou com 1 milhão e 200 mil unidades, essa é a intramuscular. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de pó, que significa 5 milhões de unidades internacionais, equivale a 3,125 gramas. É bastante pó, é bastante cristais. Né? Isso quer dizer que essa massa toda aqui de pó, ele ocupa um certo volume no espaço, né? De forma significativa. Independente do solvente colocado, essa quantidade toda aqui vai, né, ocupar o volume significativo, e esse volume é calculado em 2 ml. Então, somente o pó, né, somente os cristais de 5 milhões de unidades internacionais de penicilina já ocupam, só eles, 2 ml.
Isso quer dizer que após reconstituição deve-se considerar esse volume, né? Os fabricantes eles indicam a utilização de 2 ml de água de diluente, né, para cada 1 milhão de unidades internacionais. Isso quer dizer que se você colocasse 2 por milhão, nós teríamos que colocar 10 ml sobre esses 5 milhões. Né? E isso, então, no total, ficaria 12 ml, 10 ml de água, 2 por milhão, sobre os 5 milhões de unidades internacionais, mais 2 dos cristais, o volume total seria, portanto, 12 ml. Mas os protocolos hospitalares, eles sugerem o uso de 8 ml de água destilada. Para quê? Para que no final, somando os 2 ml do pó, se tenha um volume, né, de 10 ml, o que facilita bastante os cálculos, arredonda bastante os cálculos, tendo um volume final de 10 ml. Se a apresentação, por exemplo, for de 10 milhões de unidades internacionais, sugere-se então a adição de a diluição com 16 ml de água de diluente, de água destilada, né? E no final nós vamos obter um volume total de 20 ml. Por quê? 2 ml de pó para cada 5 milhões, já que são 10 milhões, nós vamos adicionar 4 ml de volume referente ao pó, mais os 16 da água destilada, total 20. Também ficando um número redondo mais fácil de calcular. Vamos a um exemplo aqui de cálculo envolvendo a penicilina. Bom, a premissa é a seguinte, né? Para o tratamento de uma infecção estreptocócica de uma criança de 20 kg de peso, foi prescrita uma infusão endovenosa de penicilina G potássica. A dose foi de 100.000 unidades por quilo. Então, dose por quilo deve-se considerar o peso do paciente. A cada 6 horas, então 4 vezes ao dia, que deve ser infundido ao longo de 2 horas por dose. Então, cada dose deve ser infundida EV ao longo de 120 minutos, de 2 horas, né? Isso 4 vezes ao dia. Então, quer dizer, quando eu terminar uma dose aqui, né, que demora 2 horas para infundir, vamos passar mais 4 horas e você vai ter que ser dado uma nova dose. Né? Então, é 6 horas em relação ao início de cada dose. Isso aqui a gente chama de infusão lenta. Infusão lenta é a infusão que o tempo varia de 60 minutos a 120 minutos. Acima de 2 horas nós chamamos de infusão contínua e abaixo de 1 hora nós chamamos de infusão rápida. Então essa é uma infusão lenta e a infusão lenta é muito comum para antibióticos, né? Os antibióticos, eles são substâncias citotóxicas e, portanto, uma administração muito rápida pode causar lesão no endotélio vascular da veia de acesso, né? O que vai causar um processo inflamatório que nós chamamos de flebite. Então é importante que ele seja administrado de forma lenta, né? E os protocolos normalmente indicam de 60 a 120 minutos. Aqui então vai ser administrado ao longo de 120 minutos, de 2 horas. Bom, nós temos que observar as seguintes questões. Primeiro, o que tem disponível na unidade? Então, na unidade tem disponível a penicilina cristalina, 5 milhões de unidades. Muito bem. O protocolo daquela unidade diz que ela deve ser reconstituída, né, com 8 ml de água destilada. Aquilo que nós vimos antes, né, os 8 ml sobre os 5 milhões de unidades internacionais de penicilina, nós vamos ter um volume total de 10 ml ao aspirar novamente para a seringa após reconstituição. O volume calculado contendo a dose prescrita, tá? Então nós temos uma dose prescrita, nós temos uma solução, né, de 10 ml e provavelmente não vai ser todos esses 10 ml que vão ser administrados, nós temos que observar a dose. Né? Então vamos calcular o volume. Então esse volume calculado contendo a dose prescrita vai ser rediluído em soro fisiológico
em uma bureta com quantidade suficiente para obter-se uma concentração final de 50.000 unidades de penicilina por ml. O que quer dizer isso? Que você vai calcular o volume aqui que contém a dose e vai rediluir isto numa bureta para que posteriormente possa ser instilado, né, infundido na veia, e a quantidade de soro fisiológico que vai ser usada nessa bureta, né, para formar essa concentração final, vai ter que respeitar esta concentração aqui, 50.000 unidades internacionais por ml. Bom, vamos ver que perguntas nós podemos fazer a partir então dessas premissas aqui e dessas observações. Primeiro, qual a dose para essa criança? Já que é dada uma dose por quilo, nós temos que saber a dose para esse paciente especial. Segundo, após a reconstituição, que está dizendo que deve ser reconstituído com 8 ml, qual a concentração da solução no frasco ampola? Então, você vai formar a solução e ela tem uma concentração. Qual é que é essa concentração? Terceiro, muito importante, qual o volume que deverá ser aspirado do frasco ampola, depois que for reconstituído, para rediluição na bureta. Então, esse volume é aquele que contém a dose, né? Essa dose aqui que a gente calculou. Que volume é esse? São 8 ml, são 7, são 6, são 5, né? Então, esse volume tem que conter a dose que se deseja. E isso vai ser adicionado a uma bureta com soro fisiológico. 4. Qual o volume total da solução que será administrada por infusão? Bom, nós vamos pegar o volume que contém a dose lá do frasco ampola, vamos adicionar na bureta com soro, tá? Qual é que é o volume de soro aí que a gente vai colocar nessa bureta, né? Se a gente somar o volume do frasco ampola mais a quantidade de soro que a gente deve usar, que volume vai ser esse? Vão ser 100 ml, vão ser 80, vão ser 50, né? E esse volume então vai ser infundido. E quinta pergunta, né? Considerando que a infusão vai ser por gravidade, gotejamento, e vai ser usado um equipo microgotas de gotejamento, qual o número de gotas por minuto para que todo antibiótico seja gotejado no tempo prescrito? Vamos tentar responder essas questões? Bora! Então, aqui está a nossa premissa inicial, né? E a primeira pergunta é qual a dose para essa criança. Então, a dose foi de 100.000 unidades por quilo. Isso quer dizer que nós vamos ter que pegar a dose e multiplicar pelo peso desse paciente, que é de 20 quilos. Portanto, a dose para esse paciente específico vai ser de 2 milhões de unidades internacionais de penicilina cristalina. Segundo, após reconstituição, qual a concentração da solução no frasco ampola? Então nós vamos colocar lá, né, está dizendo que o protocolo de reconstituição do medicamento prediz a utilização de 8 ml. Nós vamos colocar no frasco ampola, onde tem aqui os 5 milhões de unidades do cristal, né, de forma vertical, como o fabricante diz, como as normas dizem. Vamos colocar 8 ml, adicionar aqui dentro, perfurando o centro aqui do frasco ampola e posteriormente agitando bem para que a solução fique homogênea, né? Ela deve ser inspecionada para ver se essa solução depois de reconstituição está límpida, sem nenhum pó suspenso. Não esqueço que isso vai ser administrado endovenosamente, tá? Então, qual é a concentração que vai ficar aqui dentro, tá? Depois a gente agitar e formar a solução. Então a gente tem 5 milhões aqui dentro e nós adicionamos 8 ml de água aqui. Então a concentração é a massa pelo volume, a quantidade que nós temos, lembrando, não é massa, mas equivale aqui a massa, porque a gente está falando de quantidade do soluto, é de 5 milhões de unidades internacionais.
E em termos de volume final, nós vamos ter a água destilada, 8 ml, mais o volume do próprio pó, num total de 10 ml. Fazendo essa relação, então, nós temos que a concentração da solução no frasco ampola, após a reconstituição, ficou em 500.000 unidades internacionais por ml. Bom, pergunta importantíssima, porque nós reconstituímos, né, nós precisamos administrar uma determinada dose, e essa dose não é 5 milhões, não é o total que tem no frasco ampola, né? A dose nós calculamos anteriormente é de 2 milhões, então não podemos usar o volume inteiro, né? Então, qual o volume que deve ser aspirado aqui, né, desses 10 ml que estão aqui dentro, para rediluir depois na bureta e estilar? Então nós temos essas duas informações fundamentais: a dose, 2 bilhões de unidades internacionais, a concentração do frasco ampola, 500.000 unidades internacionais por ml. Daí a nossa velha relação, extremamente importante para calcular concentração, para calcular volume ou para calcular massa. Qualquer uma dessas três variáveis a gente pode usar essa simples equaçãozinha aqui. Então, se a concentração é massa pelo volume, então o volume é igual a massa pela concentração, isolando então o volume ao passar para o outro lado da igualdade e a concentração ao trazer para cá. Substituindo então esses termos, nós temos que volume é igual à nossa quantidade, que é a dose, 2 milhões de unidades, dividido pela concentração, 500.000 unidades internacionais por ml. Isso quer dizer que o volume que contém essa dose será de 4 ml. Então, daqueles 10 ali dentro do frasco ampola, que foi reconstituído, será usado então para rediluição em bureta, será usado 4 ml dessa solução. Vale? Bom, e agora? Qual o volume total da solução que será administrada por infusão? Eu tenho 4 ml, mas eu vou pegar esses 4 ml e vou adicionar no soro aqui dentro, né, desta bureta, que é um recipiente utilizado para infundir, né, fazer pequenas diluições com volumes maiores e fundir. Aqui saiu um pedaço aqui da nossa equação. Deixa eu ver aqui por que ela saiu. Vamos puxar um pouquinho para cá. Por que não está saindo? Bom, vamos fazer assim, ó. Qual o volume então dessa? Eu falo aqui qual é o valor aqui. Então, qual é o volume que vai ter nessa bureta para estilar, né, depois que eu acrescentar o soro fisiológico? Então a gente tem que saber aqui qual é a premissa que nós tínhamos lá. O volume calculado contendo a dose prescrita, né, que são esses 4 ml, né, deve ser rediluído em soro fisiológico em bureta com quantidade suficiente para obter-se uma concentração final de 50.000 unidades por ml. Então aqui dentro a concentração final vai ter que ser 50.000 unidades internacionais por ml. Essa é uma informação do fabricante. Ele diz que a solução infundida deve ter a concentração, né, deve ser observada essa concentração, 50 unidades internacionais por ml. Não esqueça que lá na ampola, né, nossa concentração era de 500.000 unidades internacionais por ml. Então nós vamos ter que rediluir isso para que a concentração caia. Nós temos duas informações aqui. Uma é a concentração que eu desejo na bureta, não lá no frasco ampola. Essa concentração aqui. E a outra é a quantidade que vai estar aqui. Bom, eu não estou colocando os 4 ml dentro da bureta, né? E esses 4 ml não contém esta quantidade. Então a quantidade de soluto que vai ter aqui dentro é a dose, 2 milhões de unidades internacionais. E a concentração desejada final é 50.000 unidades internacionais por ml. Então a relação que está aqui, ficou apagadinho, né, é exatamente a mesma que a gente usou antes, né? Volume é igual a massa, a quantidade, dividido pela concentração,
essa relação ela vem lá de concentração massa pelo volume. Isolando o volume, nós vamos ter massa dividido por concentração. Então a massa é a quantidade do soluto que tem aqui dentro, que é a nossa dose, que a gente colocou dentro da bureta aqui a partir desses 4 ml, né? E a concentração aqui embaixo que está apagado são os 50.000 unidades internacionais por ml. Fazendo esta divisão, então 2 milhões dividido por 50.000 vai ser 40 ml. Então, respondendo a pergunta, aqui dentro da bureta nós vamos ter 40 ml de solução. Operacionalmente, como é que é feito isso? Se deixa entrar um pouco de soro, né? Você fez o cálculo, 40 ml, certo? Então vamos na prática. Se deixa entrar um pouco de soro, de repente até 30 ml, se acrescenta os 4 ml aqui, contendo os 2 milhões a dose que foi calculada, né? Então nós tínhamos colocado 30, daí mais 4, através aqui da membrana onde se adiciona as medicações na bureta, né? Então nós vamos ter 34 e depois deixa encher, né, até a marca de 40 ml e fecha o clampezinho aqui. Ok? Então o volume que será instilado na veia do paciente, contendo essas 2 milhões de unidades internacionais e respeitando a concentração que o fabricante diz, né, que a solução a ser administrada endovenosamente por infusão deve respeitar essa concentração. Então esse volume será de 40 ml. Feito? Por fim, então, considerando que nós vamos fazer uma infusão por gravidade num equipo microgotas, lembrando que existem equipos macro e microgotas. Macrogotas são gotas maiores e uma gota macrogota equivale a 3 gotas microgotas, né? Então, qual o número de gotas por minuto para que todo o antibiótico seja instilado no tempo prescrito? Lembrando que nós temos uma solução de 40 ml para ser instilada e o tempo que deve ser instilado esses 40 ml é ao longo de 2 horas. Perfeito? Então, você sabe que 1 ml equivale, né, a 60 gotas no equipo microgotas. No equipo macrogotas, 1 ml equivale a 20 gotas. Bom, o que nós queremos? Nós queremos saber quantas gotas por minuto, né, para instilar esse volume ao longo desse tempo. Então, observem, gotas por minuto. Isso quer dizer que se a gente montar uma equação que respeite isto, gotas em cima, número de gotas em cima e número de minutos embaixo, né, nós teremos então a possibilidade de achar um resultado em gotas por minuto. O que é número de gotas? A gente sabe que 1 ml contém, equivale a 60 microgotas. Então, quantas microgotas terão 40 ml? Se a gente multiplicar o volume, então esses 40 vezes 60, cada ml tem 60, 40 vai ter tanto, né? Então, em cima da equação, a gente poderia botar volume vezes 60 microgotas. Cada ml terá 60 microgotas, então 40 ml seria multiplicar 40 vezes 60, nós teríamos aqui o total de gotas. E embaixo é o número de minutos. O que é o número de minutos? Se a gente está em horas, não, o número de minutos é o número de horas vezes 60. 60 o quê? 60 minutos, cada hora tem 60 minutos. Portanto, esta é uma relação que permite a gente achar aqui o número de microgotas por minuto. Mas observem que em cima da divisão nós temos 60 microgotas. Cada ml contém 60 microgotas. Embaixo a gente tem 60. Né? Cada hora contém 60 minutos. Então, matematicamente, já que está dividindo aqui, nós podemos cortar esse 60 com esse de baixo, de forma que a equação usada para a determinação de microgotas por minuto é simplesmente o volume por ml
dividido pelo tempo em horas. Que barbada, né? Então, vamos lá. Eu preciso saber quantas microgotas por minuto para instilar 40 ml em 2 horas. Vamos usar a equação o volume em ml dividido pelo tempo em horas. Então, o volume é de 40 ml, o tempo é de 2 horas. Fazendo essa relação, nós temos então que para instilar 40 ml em 2 horas, nós vamos ter 20 ml a cada hora. Isto equivale a 20 gotinhas por minuto. Portanto, nós vamos regular aqui, né, o gotejamento em 20 gotas ou microgotas por minuto, para que esses 40 ml sejam instilados em 2 horas. Então essa equaçãozinha é usada para microgotas. Para macrogotas é um pouquinho diferente, num outro momento a gente discute. Feito? Então acho que deu para recapitular, deu para conceituar o que são unidades internacionais, dei alguns exemplos onde elas são usadas e fizemos aqui alguns exercícios de cálculo para preparação e administração de medicamentos, usando então esse tipo de medicação onde a apresentação e a dose é em unidades internacionais. Por fim, eu deixo aqui para vocês um pequeno exercício também com outro fármaco cuja apresentação e a dose é dada em unidades internacionais, a heparina, que é um anticoagulante. Então, o exercício é o seguinte: para profilaxia de trombose pós-cirúrgica, foi prescrita a administração subcutânea de heparina sódica na dose de 3.000 unidades internacionais a cada 6 horas. Há disponível na unidade ampolas de 0,25 ml, pequenas ampolas, né? Com volume bem pequenininho, tá? De solução de heparina, e dentro desse 0,25 ml nós temos 5.000 unidades internacionais, e também dispomos de seringa graduada, né, com volume para administração subcutânea com volume máximo de 1 ml. Então, utilizando essa seringa e utilizando essa preparação disponível, calcule o volume da solução de heparina que deve ser aspirado da ampola para a seringa e administrado. Certo? Uma outra coisa que vocês podem fazer também, que é interessante, é calcular a concentração comparativamente das duas apresentações de heparina. Lá no início, né, no título, eu mostrei um frasco de heparina que tinha 5 ml, é um frasco ampola, tinha 5 ml com 25.000 unidades internacionais de heparina. E nesse exercício está sendo usado uma ampola de 0,25 ml com 5.000 unidades internacionais. Então, são apresentações diferentes, a heparina é a mesma, o veículo é basicamente o mesmo, mas as concentrações são diferentes. Então, vocês podem adicionar a esse exercício, né, calcular comparativamente as concentrações dessas duas apresentações de heparina e dizer qual delas é mais, qual delas é menos concentrada, e em que proporção uma é mais e outra é menos concentrada. Ok? Até a próxima, um grande abraço.